Por meio das redes sociais, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, fez contundentes críticas a Alexandre de Moraes, ministro do STF, e assestou que a cassação do mandato do ministro, por meio do instrumento constitucional do impeachment, seria o caminho para uma real pacificação entre os poderes. Jefferson argumentou: para a pacificação entre os poderes da República, é necessária a cassação do maridão de Dona Vivi, Alexandre de Moraes, representante do mal no STF, arbitrário, arrogante, pedante, odiado pelo povo e pelo Congresso. Seu impeachment colocaria água fria na fervura. Instituições de ensino são ilhas de parasitismo de pequenos poderes partidários e sindicalistas. Essa é a educação no Brasil, disse Guilherme Fiuza, afirmando ainda que as universidades foram transformadas em centrais de panfletagem política. É o que eu venho dizendo há tempos. O político também advertiu para a tirania do regime cubano dos irmãos Castro, além de fazer questionamentos quanto à CPI da pandemia. Ao anunciar a aposentadoria, Raul Castro disse confiar que o regime cubano permitirá, em algum momento, que o país alcance um socialismo próspero e sustentável. Fidel e Raul prometem isso aos cubanos há 6 décadas. O comunismo sobrevive em Cuba graças às suas muitas mentiras. Raul Castro anunciou a aposentadoria, falou dos problemas estruturais da economia cubana que vive grave crise, mas ordenou que se continue a colocar limites ao setor privado para evitar o que chamou de destruição do socialismo. Tradução: precisamos continuar roubando em paz. O estado de Alagoas, governado por Renan Filho, recebeu, segundo o governo federal, 21,4 bilhões, entre valores referentes à suspensão da dívida, transferências diretas e repasses à área de saúde. Você acha que a CPI vai investigar o que Renan Filho fez com esse dinheiro? Ao publicar uma imagem com Sérgio Moro, João Dória, Luciano Huck, Ciro Gomes e Luiz Henrique Mandetta, Roberto Jefferson declarou: essa turma se juntou não para fazer um deles chegar à presidência, mas para atrapalhar Bolsonaro e facilitar o caminho de Lula. Neste contexto, ele voltou a rebater Lula e criticou o STF. Disse Lula: se alguém roubou, que seja preso. O que Lula quis dizer: se alguém roubou e não é do PT ou da esquerda, que seja preso. Lula disse que os empresários deviam rezar para que ele seja presidente. O sujeito não sabe nem como reza o Pai Nosso ou a Ave Maria e quer recomendar orações em favor dele. Como se diz no popular, o diabo é ruim porque é velho. O Supremo Tribunal Federal tornou-se uma instância política, um tribunal ideológico, disse o senador Lazier Martins. Concordo totalmente. E torço que seja logo votado o projeto dele que estabelece mandato fixo para ministros do STF. O projeto fala em 10 anos, talvez seja demais. A Bahia, governada pelo PT, já registrou 855 mil casos de coronavírus. Se a Bahia fosse um país, estaria em 29º no ranking mundial de óbitos por Covid, à frente de países como Israel, Portugal, Paquistão, etc. Por que tantos casos? O PT não diz que sabe tudo no combate do vírus? A Justiça do Pará confiscou 2,18 milhões das contas de 11 réus, entre eles o governador do Pará, Helder Barbalho, em ação que apura suspeitas de desvios de dinheiro no combate à pandemia de Covid no estado. E a imprensa continua reclamando que a CPI investigará governadores. O político também alfinetou Carmen Lúcia, Lewandowski e Barroso, ministros do STF, ao comentar recente julgamento da Suprema Corte. Hoje, Carmen Lúcia não está gaguejando tanto, sinal de que aquele voto que deu pela suspeição de Moro, mudando o que ela já tinha votado, foi uma posição nitidamente desconfortável e que certamente atendeu a pedidos. Barroso disse que, desde que virou juiz, abandonou por completo as paixões políticas e jurisdicionais. Você acreditou? Demorou. Deputados do PSOL apresentaram ao STF notícia-crime, em que acusam Bolsonaro de advocacia administrativa e corrupção ativa pelo telefonema que recebeu de Cajuru. Será que o PSOL vai pedir também para o STF obrigar o presidente a dizer se usa cueca box ou samba canção? Lewandowski não tem o mínimo pudor de mostrar a sua condição de advogado de defesa de Lula. Se algum dia uma desgraça absoluta se abater sobre o nosso país e Lula virar presidente de novo, vai colocar esse Zanin como ministro do STF.
Mas Deus não vai permitir que o povo brasileiro seja submetido a tamanha infelicidade. Jefferson compartilhou também uma publicação de Graciela Ninov. Desde o início da pandemia, o governo federal já repassou mais de 420 bilhões direto aos caixas dos governos estaduais, dados até janeiro de 2021. Além disso, o governo suspendeu as dívidas dos estados com a União. Os governadores precisam explicar o que fizeram com esse dinheiro. Ademais, o político retorquiu pedidos de impeachment protocolados pela esquerda contra o presidente Jair Bolsonaro, além de rebater Gleisi Hoffmann. Alexandre Frota protocolou mais um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Já é o 5º pedido de impeachment feito por Frota. E os pedidos de impeachment não param. A esquerda promete mais uma espécie de combo com trechos de todos os outros. Vão todos para a lixeira. Gleisi Hoffmann disse que a CPI da pandemia é só o começo do fim. Realmente, vai ter muito governador petista vendo o fim de sua carreira política com as descobertas da CPI. A decisão sobre a CPI da pandemia pelo STF era jogo jogado. Agora eu quero ver a esquerda espumando de raiva quando seus governadores forem chamados a explicar os escândalos do Covidão e os desvios com o dinheiro da saúde. A bancada petista no STF já está atuando, inclusive com irritação. Paz e bem, minha irmã, meu irmão do Brasil inteiro. Nós estamos agora aqui na frente da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, vizinho aqui a uma das entradas do plenário do Senado Federal, com muita serenidade. Esperamos a poeira baixar e procuramos fazer um trabalho sem ser reativo, mas com muito estudo, para um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero primeiramente agradecer ao grupo de juristas Convergência, que tem no Brasil inteiro aí centenas de profissionais que se debruçaram sobre esse trabalho. Quero aqui dizer que não é um trabalho que é de um senador, A, B ou C, é um trabalho que 4 senadores estão assinando com muita convicção, né? Senador Stevenson Valentim, senador Lazier Martins, senador Cajuru e eu, né? E sobre aquele episódio que ainda persiste, é uma mancha que fica na história do Congresso Nacional, né, da desarmonização entre os poderes, que o STF, e a peça deixa muito claro isso, através de um inquérito ilegal daquelas chamadas fake news, se utilizou desse instrumento para mandar prender um deputado, que, diga-se de passagem, um deputado que errou, que se excedeu, que ofendeu, e eu particularmente repudio esse tipo de atitude, assim como os outros colegas. Mas ao mesmo tempo, ele deveria ser punido não pelo STF, que invadiu a competência do Legislativo. Ele deveria ter tido um processo da justiça comum pelos crimes que supostamente cometeu, e aí eu vejo uma opinião de um leigo aqui que foi extremamente absurda certas colocações, e ele deveria também passar pelo procedimento de Conselho de Ética da Câmara, porque ali ele quebrou o decoro parlamentar. Agora o STF mandar um recado, mais uma vez, para uma casa legislativa como o Senado, intimidando parlamentares, mandando prender um com um inquérito ilegal, onde a vítima é o STF, onde o julgador é o STF, onde quem investiga é o STF, isso não é correto. A própria Procuradoria-Geral da República, outra instituição tradicional desse país, histórica, disse que está errado. E o STF precisa de um freio. Então, nós já temos o efeito demonstração ocorrendo em outros poderes, em outras instâncias, como a questão no STJ, né, que também já abriu
o inquérito ilegal, como o Tribunal de Contas da União também abrindo um inquérito ilegal, ou seja, o efeito demonstração de quem trabalha ao arrepio da lei. Então, absolutamente nada contra a pessoa do ministro, mas aqui nós estamos para representar os estados que a gente foi eleito e também a maneira de pensar do povo brasileiro. Então, nessa peça também, o trabalho jurídico aqui demonstra claramente que houve aí uma parcialidade quando quem presidiu a audiência de custódia foi o próprio secretário, né, que é lotado, um assessor que é lotado com o ministro Alexandre de Moraes. No momento que a gente está vendo lá na Câmara dos Deputados a PEC que eles chamam da imunidade, para mim uma PEC da impunidade, porque se eles quisessem fazer com que os parlamentares não tivessem uma casta acima da população, eles votariam lá o fim do foro privilegiado, que está há mais de 700 dias na gaveta do presidente, já aprovado pelo Senado. Mas não, estão fazendo algo para blindar mais ainda o parlamentar, com muita imunidade, com algo que deixa ele realmente uma senhora, uma majestade, e isso nós não concordamos. Eu acredito que parlamentar, ele tem a mesma jurisdição do povo brasileiro, não é diferente não, muito pelo contrário, nós estamos aqui para servir e não para sermos servidos e termos privilégios. Então acredito que esse pedido de impeachment é um pedido justo, um pedido sereno, com muita responsabilidade das pessoas que querem defender o que é certo, querem defender o Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.